pessoal, eu sou o professor Dr. Wilson da Silva e estou abordando nessa disciplina de metodologias de ensino do xadrez os jogos pré-enxadrísticos, né? Que é uma ótima forma de você ensinar atividades que estão relacionadas ao xadrez, são mais fáceis do que o xadrez e os alunos adoram. Vamos para o quadro que a gente vai ver algumas nessa aula de hoje. Acompanhem comigo no quadro. Então, observem essa tabela aqui, esse quadro, vocês já viram na aula passada. Então, eu vou trabalhar aqui com vocês 3 dos jogos pré-enxadrísticos dessa tabela. O primeiro a gente trabalhou na aula passada, o gato e o rato. Vou mostrar hoje para vocês o quadrado mágico, a batalha naval, o duelo de monarcas. Os 2 primeiros têm nível de dificuldade fácil e o terceiro tem um nível de dificuldade um pouco maior, de médio. Qual o objetivo do quadrado mágico? Trabalhar com o tabuleiro de xadrez. E a batalha naval? Também o tabuleiro. E o duelo de monarcas? É para trabalhar com o rei. O próprio nome já diz. Então, acompanhem comigo. Eu vou estar mostrando sempre as regras do jogo, mas não vou gastar muito tempo lendo. Só depois vocês podem fazer a leitura do slide, eu coloquei ali, para ficar bem claro quais são as regras, quais são os objetivos. Eu vou explicar direto para vocês nos diagramas, que eu acho que fica mais fácil entender com uma imagem, com uma figura. Acompanhem comigo no slide. Então, o quadrado mágico, basicamente, você apresenta para o aluno um quadrado, um pedaço do tabuleiro, como esse que eu estou marcando aqui, na figura 32. Veja que é um tabuleiro feito de 4 por 4, né? 4 casas aqui, vezes 4 casas aqui, você tem um tabuleiro de 16 casas. E você então pergunta para o aluno, quantos quadrados tem ali dentro, naquele tabuleiro de 4 por 4. Geralmente o aluno mais apressadinho vai dizer que tem 16 quadrados. E aí você pode responder para ele a resposta certa se a pergunta fosse quantas casas tem o tabuleiro. Casas tem 16, mas será que só tem 16 quadrados? Aí de repente um aluno um pouquinho mais esperto diz assim, professor, tem 17. E percebe que o quadrado em volta, a borda do tabuleiro, forma um quadrado e portanto tem mais um. Você diz, mas será que só tem 17? E, na verdade, é legal essa brincadeira porque você proporciona para o aluno uma experiência que é a seguinte. Geralmente, a primeira resposta não é uma resposta que vai contemplar todos os elementos, toda a complexidade da pergunta. Né? E da mesma forma, jogar xadrez. O aluno vê o primeiro lance e acha que aquele é o melhor lance. Se ele pensar um pouquinho mais, ele vai achar que tem um outro lance melhor. Quando ele acha esse outro melhor, se ele pensar um pouco mais, ele vai achar um outro melhor e assim por diante. Esse é o objetivo do quadrado mágico. Fazer o aluno perceber que a primeira resposta geralmente não contempla a complexidade daquela pergunta. Vamos voltar para o quadro. Então observem, né? Eu coloquei aqui, inclusive, isso aqui tem muito a ver com a matemática, com geometria. Eu coloquei aqui um quadrado de 1 por 1. Né? Quantas casas? Né? Só você levar 1 ao quadrado, ele vai ter uma casa só. O quadrado de 1 por 1 é uma casa. O quadrado de 2 por 2, ele tem 4 casas, seria um quadrado aqui. O quadrado de 3 por 3, 3 ao quadrado que dá 9. Né? Então, quantos quadrados eu consigo formar dentro de cada um? Isso aqui que é importante. Eu consigo formar 14 quadrados de um 3 por 3. E um quadrado de 4 por 4, que foi essa pergunta que foi feita aqui para o aluno. Quantas casas ele tem? Observe que casas é diferente de quadrado. As casas são quadradas, mas tem mais quadrados além das casas. Você tem 16 casas, mas quantos quadrados eu consigo formar? 30. Então é bacana você mostrar para o aluno e ele tentar achar. Poder perceber que aqui forma quadrado, que aqui forma quadrado, que esse quadrado do centro forma, que esse quadrado aqui forma um outro. Então é muito interessante que o aluno então perceba isso, faça esse exercício e tenta achar todos os quadrados que estão disponíveis ali dentro. Né? Esse é o quadrado mágico, é muito bacana, sempre associando com o tabuleiro. Por isso o tabuleiro apresentado ali é um segmento do tabuleiro e com as coordenadas algébricas para que o aluno possa identificar onde começa, onde termina o quadrado. Né?
Vamos ver mais um jogo pré-enxadrístico. Acompanha comigo no quadro. Batalha naval. Não sei se vocês já jogaram a batalha naval, mas é um jogo que eu uso para trabalhar com anotação algébrica. E o que é anotação algébrica, professor? É aquela forma de marcar no tabuleiro. Lembre que vem de álgebra, de letra e número. A álgebra é uma área da matemática que mexe com letras e números, combina letras e números. O tabuleiro, já falei para vocês, no curso de iniciação, de regras básicas, que as colunas, as verticais, recebem letras e as horizontais recebem números. Nada mais é do que o plano cartesiano, para quem lembra lá da matemática. Se você quiser fazer associações do xadrez com a matemática, olhe quanta ideia interessante aí que está aparecendo. Então, a batalha naval treina isso aí. Só que a batalha naval, que eu uso aqui, ela tem que ser adaptada para o xadrez. Na batalha naval tradicional é um tabuleiro de 100 casas, 10 por 10. Na batalha naval adaptada para o xadrez é um tabuleiro de 64 casas, porque eu quero fixar no aluno as coordenadas cartesianas, Vamos olhar no quadro que vai ficar mais claro isso para vocês. Observe. Então, as regras eu só quero mostrar aqui nesse quadro, no quadro 4, para vocês, o que o jogador tem que esconder, qual é a frota dele. Ele tem um submarino que é uma casa, é um quadradinho. Quantos submarinos ele tem? Ele tem que esconder 3 no esconderijo dele. 2 casinhas ligadas formam um destroyer. Quantos ele tem? 2, como é maior, diminui a quantidade, senão não cabe no tabuleiro. 3 casinhas ligadas, seja na horizontal ou na vertical, é um porta-aviões. Quantos ele tem? 1 somente. E 3 casinhas nesse formato que está aqui, nesse formato, formam um hidroavião. Até parece um hidroavião, como se o avião fosse em cima e as 2 partes de baixo, as partes que ele pousa na água. Quantos hidroaviões você tem? 2. O que você tem que fazer com isso? Primeiro, você tem um mapa de tiro. Você tem que ter um mapa de tiro. O que é um mapa de tiro? Para nós aqui, para essa brincadeira, é um tabuleiro vazio. Que você pode, inclusive, desenhar esse tabuleiro. Num caderno de matemática, já vou mostrar isso para vocês. Esse mapa de tiro, como o próprio nome diz, você vai fazer marcações nele à medida que você estiver atirando no esconderijo do adversário. E você tem também um esconderijo, esse tabuleiro que está aqui. Por que ele chama esconderijo? Porque você vai esconder a tua frota aqui dentro. Você escondeu um submarino aqui, outro submarino aqui, outro aqui. Então você escondeu já os 3 submarinos. Você escondeu 2 destroyers, um aqui, outro aqui. Você escondeu um porta-aviões aqui, 3 casas, e um hidroavião aqui de ponta cabeça, e mais um hidroavião de lado aqui. Por que eu estou dizendo que é um esconderijo? Porque você vai esconder ali e não vai mostrar para o teu adversário. O teu adversário que tem que descobrir aonde está essas tuas forças, a tua frota. Você tem que descobrir do teu adversário. Feito isso, quando você esconde, começa o jogo propriamente dito. Você atira 3 vezes, dá 3 tiros. O que é um tiro? É você falar uma coordenada cartesiana. Você falar a casa E4, por exemplo. O teu adversário vai olhar o esconderijo dele e vai dizer o que tem na casa E4. Se não tiver nada, ele diz água. Você marca um xizinho. Se tivesse um destroyer ali, você marcaria um Dzinho. Você sabe que o destroyer tem 2 casas. Então, você acertou uma. Para afundar o destroyer, só basta acertar mais uma. Basta você atirar para cima, para baixo, esquerda ou direita. Se ele dissesse que você acertou um submarino, você já sabe que você afundou, porque o submarino só tem uma casa. Vamos voltar aqui para o quadro para você ver. Então, é assim que você vai jogando. Você marca aonde acertou. Se você acertasse, por exemplo, vamos imaginar que o teu adversário tem um destroyer na casa C3 e D3, como está aqui. Você atirou, você disse C3, ele disse destroyer, você marca um Dzinho aqui. No teu segundo tiro,
Se você dissesse D3 e ele dissesse Destroyer, você já sabe que você afundou, porque o Destroyer tem duas casas. Não precisa nem ver. Então, essa é uma forma muito interessante de você treinar o tabuleiro de xadrez. Né? Uma forma criativa, com um jogo, com um objetivo próprio, mas o aluno está praticando ele está treinando algo que interessa para você enquanto professor de xadrez. O que interessa? Que ele domine as coordenadas cartesianas do tabuleiro. E esse jogo leva exatamente a isso. Vamos ver mais um jogo pré-enxadrístico? Acompanhe comigo na tela. Primeiro, só antes de ver mais um jogo, esqueci de mostrar como é que você pode fazer o tabuleiro. Observe, você pode pedir para o aluno trazer um caderno de matemática com quadros grandes, né, ou uma folha qualquer quadriculada, e aí ele faz o tabuleiro. Ó. Se ele pegar e escrever as letras de A até H e aqui os números de 1 até 8, ele já sabe que para fechar o tabuleiro é só ele fazer uma linha forte, como eu estou fazendo aqui. Ó. Marcou, o que está dentro é o esconderijo. O mapa de tiro, por exemplo, a mesma coisa, desse lado ele faz o esconderijo dele. Duelo de monarcas. Monarca já te lembra o rei. E o objetivo aqui é trabalhar com o movimento do rei. E também um conceito chamado de oposição, que é um conceito importante nos finais de partida. O que é a oposição? É quando um rei está na frente do outro. Por que é importante esse conceito? Porque a pessoa que ganha a oposição, que coloca o rei na frente do outro, o outro rei não vai conseguir ganhar espaço. Ele vai ter que ir para o lado, para a esquerda, direita ou para trás. Vai perder espaço. E perder espaço é algo que importa para o xadrez. Se você domina mais espaço, você tem mais chance de manobrar suas peças, de implementar o teu plano estratégico. Né? Vamos voltar para o quadro e entender como é que joga esse jogo. Então, observe. Você usa um tabuleiro cheio, um tabuleiro inteiro, não cheio, né, vazio, mas inteiro, de 64 casas, e coloca o rei branco nessa posição, na casa A1, e o preto na casa A8. E aí você diz para o aluno, as brancas, o rei branco, quem está conduzindo aqui as brancas, ganha se trouxer o rei para uma dessas duas casas, que estão assinaladas, F8 ou H8. Então, se o branco chegar numa dessas casas, ele ganhou o jogo. E o preto, como é que ele ganha? O preto ganha defendendo as casas. Se o preto, quem está com o rei preto, impedir as brancas de chegarem na casa F8, nessa casa F8 ou na casa H8, as pretas terão ganho a partida. Né? Então, esse é um jogo que ele é bem simples, não precisa de mais peça nenhuma. Você quer que o aluno treine o movimento do rei. Mas não adianta você pegar e colocar o rei no tabuleiro e dizer assim, fique treinando o movimento do rei. O aluno vai achar uma coisa ridícula essa. Treinar, fazer o quê, professor? Ele quer saber. Se você cria um objetivo, olha, você tem que correr até lá. E o adversário tem que impedir. Se você chegar, você ganhou. Se ele impedir, é ele que ganhou. Aí ficou mais interessante a coisa. Ele vai treinar o que você quer, que é o movimento do rei, e ele vai brincar, vai se divertir com o jogo. Vamos voltar aqui para o jogo, para o quadro. Então, observem que eu coloquei aqui um quadro, que é o quadro 5, mostrando um exemplo de partida que você pode reproduzir. Depois você pega nessa aula, pega o slide, né, o material que vai estar acompanhando ali no Canvas, e você pega e vai reproduzindo. Pega um tabuleiro de xadrez, precisa só os reis. Se você não tiver um tabuleiro de xadrez, você pode fazer, é simples de fazer. Pega uma cartolina com régua, você faz. E o rei, você pode pegar uma tampinha de garrafa, né, e escrever a letra R em cima só. Então dá para fazer, não precisa comprar o material se você não tiver. E aí você pode reproduzir essa partida que está ali. Eu coloquei, inclusive, um algoritmo. O que é um algoritmo? Quem é da área de informática, de exatas, geralmente conhece. Um algoritmo, uma sequência de passos para atingir um objetivo. Como se você estivesse instruindo uma máquina, um computador, por exemplo, para fazer determinada coisa. Então, coloquei um algoritmo para você poder seguir. Veja no quadro comigo de novo como é que é isso.
Então, coloquei o algoritmo que está aqui. Então, ó, o plano para quem tem o rei branco, vencer, observa-se as seguintes etapas. Então, coloquei as etapas todas. Letra A, né? Letra B, letra C, letra D. Então, estão aí as letras todas, né? E todos os passos. E aqui é a partida que vocês podem ver esse algoritmo colocado em prática. Então, esse jogo pré-enxadrístico é muito, muito interessante e eu acho que vocês se apresentarem para o aluno entender o que tem que fazer, ele vai adorar, vai se interessar muito. Lembro que sempre quem começa, e nesse caso são as brancas que começam, sempre eles ganham se jogarem de acordo com o algoritmo que eu coloquei ali. Então, para vencer, tem que seguir um determinado plano. Não é fácil vencer sempre, você dominar a técnica de vencer. Mas se você estudar o que está ali, seguramente você vai fazer isso. Por hoje é só. Na próxima aula, mais jogos pré-enxadrísticos. Abraço, até a próxima.